Gênesis 49, versículo 3 e 4 dizem assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. E vamos orar. Amado Pai, abençoe a tua palavra, que o Senhor venha agora nos levar a toda a verdade, que o Senhor me dê poder para pregar o que o Senhor tem para a tua igreja esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E nós estamos dando continuidade à nossa série sobre perdão, e nós vamos hoje começar um tema que nós não vamos terminá-lo hoje, sobre perdão, mas hoje vamos falar sobre perdão é ficha limpa? Quando nós perdoamos alguém, significa dar uma ficha totalmente limpa, limpar totalmente como se nada tivesse acontecido. Isso seria o correto a fazer o perdoar? Muita gente confunde as coisas e eles acabam causando problemas, e o mais grave, não só causa problema, mas também causa reprise, repetição do mesmo erro, só que geralmente pior. Nós vamos ver isso entre hoje e a semana que vem. Esse tema, esse assunto é tão importante que nós vamos passar 2 semanas, hoje e semana que vem, para que a gente possa entender, porque é muito importante entender justamente essa questão. Então nós vamos abordar em 2 partes e vamos analisar 2 episódios. O de hoje vai ser o episódio de Rubens aqui. Quando Deus nos perdoa, é verdade que nós temos uma ficha limpa. Deus nos perdoa completamente de forma judicial. Tá? Nós já temos visto isso essas últimas semanas, e quando Deus nos perdoa, quando Deus nos salva, quando nós recebemos Cristo, quando nascemos de novo, tudo a mesma coisa, nós temos um perdão judicial, ou seja, todos os nossos pecados, do primeiro ao último. Eu costumo dizer, o primeiro que a gente não lembra e o último que a gente não sabe. Pois é, Deus lembra e Deus sabe. E Ele perdoou desse a esse e perdoou tudo. Está assunto encerrado, judicialmente. Tá? E essa ficha limpa, ela está longe de ser uma ficha limpa relacional. Desde algumas semanas que eu venho falando essa questão sobre perdão judicial e perdão relacional, e como é importante a gente, saber que existe esses 2 tipos, porque eles vão se aplicar em muitas das questões relevantes, pertinentes ao perdão. Mas nós temos, nem perto temos uma ficha limpa relacional. Ou seja, Deus nos salva judicialmente todos os nossos pecados, mas o nosso dia a dia, no nosso caminhar, ao passo que nós tropeçamos, caímos, pecamos e erramos, esses pecados precisam ser tratados, esses pecados temos que lidar com ele. E eternamente nós vamos perder galardão. Ou seja, mesmo que Deus nos perdoa do primeiro pecado ao último pecado, e nós somos salvos e santos perante Deus, isso não quer dizer que não há repercussão. Nós sabemos que no tribunal de Cristo nós vamos ser julgados pelo que fizemos nesse corpo. Então, eternamente, nós podemos perder galardão, perder posição celestial, e nessa vida perdemos bênçãos e oportunidades. Então, a gente dizer que Deus perdoou de todos os pecados, então agora não tem consequência nenhuma, não é correto. Há consequência, porque perdão não quer dizer necessariamente, sempre, em todos os casos, uma ficha limpa. É necessário entender o quando e por que isso acontece. Então, temos que entender essas 2 coisas em relação ao perdão. Apesar de nos perdoar, Deus não retira as consequências do nosso pecado. Mas Deus, se perdoou meus pecados, então por que tem consequência? Porque Deus tirou a pena do pecado judicialmente, mas não tirou as consequências. Ainda há repercussões. E nós também. Então, do mesmo jeito que Deus não tira as consequências, nós também, a nos perdoar, nós também, ao perdoarmos, ou seja, agora nós estamos fazendo o papel
de Deus, no sentido que nós estamos perdoando, nós estamos estendendo, passando o perdão adiante. Quando nós perdoamos, nós devemos seguir o exemplo de Deus e não retirar toda e qualquer consequência do pecado, mesmo tendo perdoado. Mesmo tendo perdoado, não quer dizer que, ok, agora é como se nada tivesse acontecido. Tá? Nós vamos ver isso no decorrer das próximas semanas. Mas eu quero deixar bem claro para ninguém não me entender errado. Quando eu falo não retirar as consequências, nós não estamos falando de manter ira, de guardar amargura, de esconder rancor, buscar vingança, esse tipo de coisa. Não, esse tipo de coisa deve ser enterrado quando perdoamos. Ah, não estou falando sobre ira e vingança e raiva, rancor, amargura. Não, isso nós devemos perdoar e enterrar. Como nós vimos semana passada em Efésios 4, versículo 31, que fala, inclusive, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Como? Continua. Antes sede um para com os outros benignos, misericórdios, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, quando se fala sobre amargura, gritaria, ira, cólera, vingança, maldade, esse tipo de coisa tem que perdoar e enterrar. Mas não quer dizer que tudo é para perdoar e enterrar. Tudo perdoar, mas nem tudo enterrar. Existem coisas que não é para enterrar. E nós vamos ver isso hoje. Então, como fica isso na prática, então? Eu dei aqui um exemplo por cima, mas como fica na prática? Vamos ver hoje, especificamente, a questão, o caso de Rúben, o filho de Jacó, também chamado de Israel. Nasceu Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, sabemos disso. E o que nós lemos lá em Gênesis 49 é o finalzinho da vida de Jacó, o finalzinho da vida de Israel. Ele estava literalmente no leito da morte, e ele reuniu os seus filhos, e ele então está dando a herança, dando as instruções, dando as bênçãos finais. Inclusive, quando nós fizemos nosso estudo de Gênesis, alguns anos atrás, tem uma mensagem toda intitulada O Tribunal de Jacó, que é justamente esse episódio que ele junta seus filhos, e ele tem ali um tribunal, onde ele então dá condenação ou premiação, bênção ou não, a todos os seus filhos. Mas nós não vamos ver todo esse episódio, simplesmente no que se trata a Rúben. Ele começa com Rúben, porque como nós lemos, Rúben é o seu primogênito, é o seu mais velho. E no versículo 4 diz assim: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste e subiu à minha cama. Rúben, ele era o primogênito de Jacó, e ele era um herdeiro privilegiado. Ele tinha o que nós chamamos de primogenitura. O que é isso, pastor? Bom, naquela época não existia governo, não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha nada disso. Tinha uma tribo. Essa tribo era a tribo de Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó, que se tornou Israel. Então, aquilo era uma tribo, seria uma nação, mas não tinha, por exemplo, sacerdote, não tinha sacerdote. O sacerdote veio muito depois, não tinha tabernáculo, não tinha templo, não tinha nada disso. Então, o primogênito, ele seria o sacerdote da família, do clã. Não havia juízes, não havia cortes, não havia governo cívico. Então, o primogênito seria o juiz das causas. Se alguém tinha algum problema na família estendida, todo mundo ia pleitear perante o patriarca. No caso, seria o primogênito. No caso, com a passagem de Jacó, o primogênito Rúben tomaria lugar. Então, ele julgaria. Ele também teria metade de tudo que o pai possuía. Metade ia exclusivamente para o primogênito. E os outros iam dividir a outra metade. Tá? Então, era uma posição privilegiada, uma posição honrosa. O Rúben não fez nada para merecer, simplesmente ele nasceu primeiro. Ele não teve mérito nenhum em nascer primeiro. Ele não teve culpa, mérito, nada. Mas Rúben, ele, usar um termo aqui contemporâneo, ele pisou na bola. Ele pisou na bola muito feio. Aqui nós lemos que fala... subiste ao leito do teu pai. Se você não conhece a história, você fica perguntando assim, ele subiu na cama do pai. E daí, o que tem? Ele quebrou a cama, foi isso? Não. O que aconteceu foi que
nós sabemos, Jacó tinha várias mulheres, tá? Tinha Rebeca, tinha Raquel, e tinha também as servas de ambas, uma delas era Bila, e acontece que em um determinado momento, lá em Gênesis, 35, lá em Gênesis 35, aconteceu que Rubem se deitou carnalmente e fisicamente com uma das mulheres do seu pai. Não era mãe dele, tá? Não era mãe dele, mas era uma espécie de madrasta dele. Tá? E o que houve foi que ele cometeu esse ato pecaminoso, traiçoeiro, onde ele cometeu adultério com a mulher do seu pai. Então, note uma coisa pesada. Tá? Então ele fala aqui, porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste e subiu a minha cama. Então ele perdeu esses privilégios. Como? Onde é que fala aqui? Ele fala assim, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Você não vai ser o mais excelente. No versículo anterior ele fala, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ou seja, não vai ter ninguém mais alto, mais poderoso do que você, dentre os seus irmãos. Mas você não vai ser mais ele. Ele foi demovido, não foi promovido, foi demovido, foi rebaixado. Você é o primogênito, mas você não vai ter a primogenitura. Você não vai ser o juiz, o líder, o sacerdote de nada nessa família. Porque você é impetuoso como água, você subiu no meu leito, você cometeu essa aberração e você contaminou. Você não vai ser líder, coisa nenhuma. Estamos vendo aqui que Rubens perdeu a sua posição de primogênito. Parte desses privilégios, a maior parte desses privilégios de ser o líder, passou para o seu irmão Judá. Se você olhar em Gênesis 49, no versículo 8, tá? o tribunal, o julgamento, digamos assim, de Jacó começa no versículo 1, mas no versículo 8, ele está falando sobre Judá. Versículo 8 de Gênesis 49. Judá, agora ele está falando para Judá, seu outro filho mais novo, mas falando para Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Está vendo aqui que ele está dizendo? Os filhos do seu pai, ou seja, todos os seus irmãos, inclusive Rubens, que é o primogênito, eles vão se inclinar. Ou seja, você vai ser o primogênito, você vai ser o líder, o sacerdote, o juiz, você vai ser o que Rubens era para ter sido. Você vai ser. Tá? Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui quando fala sobre um leãozinho, note, fala leãozinho, subiste da presa, ou seja, venceu a presa como um leãozinho, como um filhote. Depois fala, deita-se como um leão já adulto, aí fala um leão velho. Então fala, sua vida como jovem, adulto e já velho, você vai ser o leão, você vai ser o rei, você vai ser a autoridade. E ele continua assim, o cetro, o que é o cetro? Quando você fala em realeza, existem dois símbolos, um é a coroa, todo mundo sabe o que é coroa. Cetro não é tão conhecido, mas é tão importante, simboliza realeza, majestade. O cetro basicamente bom, não precisa ser de madeira, hoje geralmente nas famílias reais da Europa não é mais de madeira, é de ouro incrustado com pedras preciosas. Basicamente é um bastão que pode ou não ter um globo, alguma coisa num lado deles, ainda mais ornamentado, mas aquilo é uma espécie de uma coroa, só que se carrega, um bastão, cetro. Tá? E quando fala que o cetro, quando lemos aqui, o cetro não se arredará de Judá, ou seja, a realeza, a coroa não vai sair de Judá. E de fato, Judá é a nova linhagem da liderança. Jesus vem da tribo de Judá. E é justamente isso que fala. Nem o legislador dentre seus pés, ou seja, o governador sempre vai sair de ti ou da tua linhagem, até que venha Siló. Siló aqui está se referindo a Cristo. Até que venha Siló, até que venha Cristo. Por quê? Porque a partir de Cristo, então, a realeza, a majestade, vai passar para Siló, para Cristo, para o Cordeiro. Tá bom? Mas aqui nós vemos que aquilo que pertenceria a Rubem, agora pertence a Judá. Por quê? Porque Rubem perdeu.
Ele perdeu a sua posição. Eu vou ser bem franco com vocês. Se Jacó perdoou ou não perdoou Rúben, a Bíblia não fala. Eu, pelo menos, não encontrei nada que fala se ele perdoou ou não. Eu diria, um palpite calculado, que ele o perdoou pelo simples fato que ele estava presente quando reuniu seus filhos. Ou seja, ele não foi deserdado, ele não foi expulso. Chame meus filhos, menos aquele infeliz, aquele Rúben da cara dele. Tá? Ele não expulsou ele da família, ele não excluiu, ele o chamou, ele reuniu seus filhos, reuniu toda a sua descendência. E no meio tinha quem? Rúben. Então eu diria que isso indica que pelo menos judicialmente Jacó, Israel, perdoou Rúben. Mas não sem consequência. Ele perdoou Rúben, mas falou, está perdoado, mas você não vai ser mais o primogênito. Você não vai ser o juiz, o líder, o sacerdote da família, porque você fez isso. Você é meu filho, você está perdoado. Você está aqui no acampamento, chame meus filhos. Veio Rúben junto, mas ele perdeu. Ele perdeu a primogenitura. Houve uma perda de confiança. Como que eu vou confiar a minha descendência nas mãos de alguém que cometeu essa abominação, essa atrocidade? Então houve uma perda de confiança e Rúben não podia mais ser o líder da família, porque era impetuoso como água. O que é impetuoso? Impetuoso quer dizer instável. Água é estável. Você balança a água, ela chacoalha, ela derrama, ela cai, ela é impetuoso. Impetuoso quer dizer instável. Rubens era instável, descontrolado, não tinha autocontrole. Lembrando que ele também foi envolvido naquele massacre, quando sua filha Diná ia casar com... Ele cometeu... Bom, não quero fugir muito do assunto hoje, mas ele também organizou aquilo, estava envolvido naquilo. Então, muito impetuoso era Rúben, e por isso ele não podia mais ser o líder. Agora, esquecendo Jacó e Rúben e Judá e isso tudo, quando alguém, eu, você, alguém, quando alguém é vítima de alguma ofensa, algum pecado, ou teve a sua confiança explorada por alguém, de alguma forma, então a pessoa que foi ofendida pode e deve escolher perdoar o ofensor, mas, porém, e no entanto, nunca deve-se agir como se nada tivesse acontecido. Porque não foi isso que aconteceu com Rúben. Não é isso que acontece conosco quando Deus nos perdoa. Deus nos perdoa de todo pecado. Mas há pecados que as consequências vão ficar. Deus, quando nos perdoa, não quer dizer que todas as consequências são tiradas. Então, quando alguém nos ofende e nós perdoamos, e devemos perdoar, e devemos enterrar toda malícia, ira, e cólera, e gritaria, e tudo isso deve enterrar. Agora, algumas coisas não se enterram. Você vê que Jacó aqui, falando com o Rúben, não estava bravo com o Rúben. Ele não xingou ele, abusou ele, você... Nada disso. Ele falou, você é muito instável, muito impetuoso, eu não tenho como deixar você na sua posição de primogênito. Eu não tenho como deixar você permanecer como o líder, o sacerdote, o juiz da família. Não tem como, você não vai ser mais o mais excelente. Acabou. Ficou a consequência. Tal pessoa deve escolher perdoar o ofensor, mas nunca voltar a confiar novamente, plenamente naquela pessoa, a não ser que haja reconciliação plena e completa. E nós vamos falar sobre isso mais tarde, como é que se chega a esse ponto. Não quer dizer que uma vez que alguém te ofendeu, você mais nunca na sua vida vai confiar naquela pessoa. Não é isso. Mas existem condições para isso. Eu diria que no caso aqui de Rubens, como nós vamos ver, não houveram essas condições. E, portanto, Jacó, apesar de ter perdoado, provavelmente, Rúben, a consequência ficou. E especialmente não se deve restituir a confiança ou tirar toda a consequência
se a tal pessoa não demonstra arrependimento verdadeiro, o ofensor, se o ofensor não fez uma confissão completa e plena, e se o ofensor não buscou perdão. Então, se não busca perdão, não tem arrependimento, não houve confissão, aí que você não deve restituir a confiança àquela pessoa. E mesmo assim, eu digo, demonstrar arrependimento verdadeiro, não um arrependimento fingido, um arrependimento para boi ver. Mesmo assim, se houver uma confissão plena, e não um simples, foi mal, o que eu fiz foi... Não, confissão. No Novo Testamento, a palavra confissão é a palavra homologos, que é onde vem no português homologar. Se você vai homologar um carro no Detran, por exemplo, você não chega lá e fala, ô escrivão, bota aí um carro branco. Não, você tem que falar o carro, a marca, o modelo, o ano, o tipo do combustível, quantos assentos tem, quantas portas tem. Você tem que fazer uma homologação detalhada, o ano todo, tem tudo detalhado. Por quê? É uma homologação, é uma confissão. Então, quando a gente confessa, não é chegar para Deus ou para a pessoa que ofendemos, foi mal, viu? Me desculpa aí, eu errei. Não, você tem que ser bem claro e falar da sua boca, homologar o que foi que você fez. Dar nome aos bois. Foi mentira? Foi roubo? Foi traição? Foi fofoca? O que foi? Tem que falar. E não simplesmente, eu pequei contra ti, irmão. Isso não é uma confissão plena. Não chega nem perto. Tá? Se não há uma busca de perdão, a gente tentar reconciliar. Então, se não houver essas três coisas, uma demonstração de arrependimento, uma busca de perdão e uma confissão plena, e Rubens estava justamente nessa posição. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos ele arrependido, contristado, nada. Momento nenhum ele buscou perdão, fez confissão, nada. Ele simplesmente não tem nada disso. Um dos motivos porque ele não pode ser o líder. Por quê? Porque ele demonstrou que ele seguia sendo impetuoso, não confiável. Rubem errou, mas não só isso. Rubem não buscou perdão. Lá em Gênesis 35, versículo 22, é onde originou esse grande aberração que ele cometeu. Gênesis 35, 22, diz assim: E aconteceu que, habitando Israel, nesse caso aqui Israel é Jacó, tá? Habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel, ou seja, Jacó, o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Então ele começa a listar, então, depois disso, os 12 filhos e suas respectivas mães. Mas note aqui que simplesmente fala que Rubens foi e deitou-se com Bila, que era concubina, tá? Ou seja, esposa de seu pai, e fala, Israel, pai dele, soube. Não se fala mais nada. Rubem não tomou providência nenhuma, não confessou, não buscou nada. Aquilo que eu acabei de falar, nada. Simplesmente ele não fez nada disso. Nós sabemos a importância de buscar perdão, nós sabemos a importância de fazer confissão, e pelo que nós podemos constatar aqui, Rubem não fez nada disso. Só fala que ele cometeu ofensa e fala que Israel o soube. Ou seja, ele ficou sabendo. Como? Nós não sabemos. Ele ficou sabendo. Uma coisa eu tenho certeza. Não foi pela boca de Rubem. Não foi Rubem que foi confessar para o pai. Nós não sabemos. Realmente não sabemos. Mas sabemos que Jacó ficou sabendo. Imagine alguém vir para você e contar essa notícia. Pois é. Imagine o clima. Imagine como estava a situação. Então, ficha limpa em casos assim não é o que a Bíblia ensina. Perdoar alguém e simplesmente deixa para lá, esquece. Não, porque o problema é que não esquece. Não resolve o lado do ofendido e não resolve o lado do ofensor. Lembrando, a ofensa tem dois lados, o ofensor e o ofendido. Tá? Vou dar um exemplo aqui sobre as consequências. Se um pastor
ou diácono se desqualificar, então Deus o perdoa. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia fala que o diácono e o pastor não podem ser divorciados ou ter duas esposas. Não pode. Aliás, ninguém pode, tá? Não fica animadinhos aí não, que ninguém pode. Não é só o pastor não. Mas no caso do pastor do diácono, e se o pastor tiver uma segunda esposa, ou um diácono com segunda esposa? Deus perdoa? Deus perdoa. Mas não pode ser mais pastor. Não pode ser mais diácono. Simples assim. Mas Deus me perdoou? Deus perdoou. Eu não conheço pessoalmente, mas sei de casos de pastores que... Tem um caso do pastor que estou pensando aqui, eu não conheço pessoalmente, uma certa fama nos Estados Unidos. Ele divorciou e casou 3 vezes e continuou sendo pastor na mesma igreja. E o argumento... E outra coisa, era uma igreja como a nossa, independente, e isso é assunto entre o pastor e a congregação. A congregação quis, então eles vão ter que responder para Deus. A Bíblia fala, tá, que o pastor deve ser esposo de uma só mulher. Pronto. Então no caso dele, não. Ele tinha 3 mulheres. Eu sei, não ao mesmo tempo, mas ele divorciou de uma estava viva ainda, divorciou da segunda, casou com a terceira, e estavam as 3 vivas. Ele não estava casado, coabitando com as 3, não era isso. Mas elas estavam vivas. Divorciar não quer dizer que você não é mais casado. Tanto que na Bíblia você vê exemplos disso. Até muitas vezes quando a esposa morre, por exemplo, a esposa de Abigail, com quem Davi casou, ela ficou viúva. Mas ele falava, Abigail, a esposa de fulano. Mas não era a esposa de Davi? Era, mas ainda é chamada esposa de... Mesma coisa com Batseba. Batseba, Urias foi morto, amando de Davi, mas ainda é chamada de quê? Batseba, esposa de Urias, apesar de ser esposa de Davi. Então, a morte, ela é a única saída do casamento, é verdade, mas entenda que mesmo assim, mesmo na morte ainda tem essa ligação. Imagina quando a pessoa está viva. Mas o que acontece é que esse pastor já faleceu há algum tempo já, mas a questão não é essa. A questão é que, mas eles argumentam, mas Deus não perdoou o pecado? Perdoou, mas não quer dizer que as consequências vão embora. Não quer dizer que fica sem consequência. Não quer dizer que agora... Não. A Bíblia fala, pastor de uma só mulher. Se tem uma esposa sua que você casou, ela estiver viva e você está casando ou habitando com outra mulher, não pode. Então você não pode mais ser pastor, você não pode ser diácono. Tá? Mas Deus perdoou. Eu sei que Deus perdoou. Mas não quer dizer que vai ficar ficha limpa. Tá? Então, um exemplo do que nós estamos falando aqui. Tá? Então, a palavra perdão significa não segurar ou guardar um pecado ou ofensa contra ou sobre alguém. E quando a gente não perdoa, digamos que o Nicolas aqui pecou contra mim. Tá? Eu quero que você imagine pairando sobre o Nicolas, eu botei lá um pecado que ele fez, está flutuando sobre a cabeça dele. Só eu, o ofendido, posso ir lá e tirar isso. Então, até eu perdoar Nicolas, eu vou deixar aquele pecado, aquela ofensa, flutuando, pairando na conta dele. Perdoar é quando eu falo, porque Nicolas, eu não estou mais, não estou tendo você culpado pelo que você me fez. Você me fez mal. Você pecou contra mim, mas eu não vou segurar isso contra você. Isso é perdão. Só que você perdoar alguém, e o ato de perdoar é diferente de confiança. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. É sábio e se faz necessário tomar precauções. Lá em Provérbios 22, 3, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Prever o mal quer dizer você olhar para frente e você vê, você prevê, você já está olhando mais adiante. E nós vamos voltar a essa palavra prudente semana que vem, porque nem sempre prudente tem o mesmo sentido, mas isso fica para a semana que vem. Mas Cristo falou a mesma coisa assim em Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, no contexto da interação entre o ofensor não arrependido, ou seja, um ofensor que não buscou perdão, não fez confissão, não demonstra arrependimento, tá?
Nesse contexto, Jesus diz que nós devemos ser inofensivos, como? Dispostos a perdoar, inofensivos como as pombas. Ou seja, sempre disposto a perdoar. Mas, ao mesmo tempo, devemos ser prudentes, ou seja, ser cautelosos, como as serpentes. Então, devemos ser perdoadores, mas, ao mesmo tempo, temos que ser prudentes. Eu confio o meu carro na mão do Nicolas. Tá? Suponhamos que ele tem idade e tem a carteira. Porque se eu confiar o carro no Nicolas, é responsabilidade minha, tá? Vamos supor que ele tem 18 anos, carteira, tudo bem. Eu empresto o carro para ele, ele pega o carro, sai em alta velocidade, bate num poste, derruba o poste cai em cima de uma barraca de sei lá o quê. Não mata ninguém, mas grande prejuízo, grande prejuízo. Em algum lugar eu vou ter que buscar, lá no fundo da minha alma, perdoar o Nicolas. Mas não quer dizer, pastor, posso emprestar o carro de novo? Pode, no dia de São Nunca. Tá entendendo? Mesmo, eu vou ser bem franco, mesmo que ele venha buscar perdão, admita o erro, está arrependido, eu vou ser bem franco com você. Se você é diferente, parabéns. Mas eu fiquei pensando, mesmo que ele pediu perdão, arrependido de verdade, fez uma confissão plena, pastor, eu errei, eu fiz bobagem, tá, tudo bem, mas... pastor, eu emprestaria. Ok, o carro é seu, empreste. Fique à vontade. Um exemplo meio grotesco, mas serve para ilustrar o que eu estou falando. Perdão não é confiança. Pastor, você me perdoou, então passa a chave, você me perdoou. Não. Eu posso perdoar, eu devo perdoar. E o problema é esse. Muita gente acha que como eu não emprestaria o carro, as chaves do meu carro para o Nicolas, então quer dizer que eu não perdoei ele. Não, eu posso perdoar, eu devo perdoar. Não vai ter rancor, amargura entre nós, mas eu não vou emprestar o carro para você. Agora, se ele ficar amargurado e rancoroso comigo, o problema é seu, Nicolas. Mas não pode haver rancor da minha parte. Entendeu? Mas eu não preciso emprestar as chaves do carro para o Nicolas de novo. Porque perdão é uma coisa, confiança é outro assunto. Jesus falou, devemos ser prudentes como as serpentes, mas devemos ser também como as pombas, inofensivas. Tá? Existem esses dois lados. Então, para que haja uma real mudança, uma real ficha limpa, que eu possa realmente confiar, biblicamente falando, então é preciso haver um coração mudado, um coração transformado. E só Deus faz isso. Só Deus consegue transformar um coração. O ofensor precisa ter uma genuína mudança de coração. Essa mudança tem que ser verdadeira, ela tem que ser mensurável, ou seja, ela pode ser medida, observada, quantificada. Ou seja, não é só um arrependimento de boca. Não. Tem que ser mensurável. Eu posso olhar e ver, você pode perceber, é perceptível esse arrependimento. E essa mudança, esse tipo de contrição e transformação, ela só ocorre se Deus fizer. E Deus só faz essa mudança quando nós fazemos a nossa parte, que nós temos em Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando nós nos conformamos, não ao mundo, mas quando nós nos conformamos a Deus, quando nós nos colocamos, nos forçamos, nos pressurizamos na imagem de Cristo, aí Deus muda o coração. Ele transforma. Eu posso mudar por fora, mas Deus só muda por dentro. E Deus só muda por dentro se e quando eu mudo por fora. E quando eu mudo por fora, Deus transforma por dentro. Eu não posso transformar por dentro, eu só posso mudar por fora. Mas você não pode ter a mudança, a transformação interna
por Deus sem a transformação, a mudança externa, que somos nós nos conformando à imagem de Cristo. Algo voluntário que nós decidimos. E até que o ofensor tenha tal mudança, é sábio limitar ou banir o nível de confiança e até o contato com essa pessoa. Temos que ser cautelosos e sábios ao perdoar. E ser cauteloso e sábio não quer dizer que não é perdão. Ah, se você me perdoasse mesmo, você entregava as chaves do carro para mim. Ah, se você perdoasse mesmo, você não ia ficar. Não. E aí que está o problema. Quando a gente equipara perdão e restituição plena de confiança, complica. Porque nem sempre devemos ou podemos fazer isso. Simplesmente significa que nós somos como Deus. Que perdoamos com restrições. E diferente de Deus, eu não enxergo o seu coração e você não enxerga o meu coração. Então, até que eu veja e meça esse arrependimento e constate que é verdadeiro e real, eu não posso ver seu coração. Então, eu não posso restituir confiança plena baseado em apenas palavras vazias. Se alguém não busca o perdão de forma correta, genuína e sincera, é melhor desviar e evitar. Existem casos onde isso é difícil ou até mesmo impossível. Rubem e Jacó eram pai e filho. É mais complicado. É meio difícil cortar um filho, cortar um pai da sua vida, não é? É possível, mas não é aconselhável. Às vezes é difícil ou impossível. Outro caso, outra situação é quando se trata de um esposo, uma esposa, um pai, um filho, uma filha e uma mãe. É complicado. Por quê? Porque é família. É carne, é sangue. O casamento é uma só carne. Então, mesmo assim, temos que ter muita cautela e tentar seguir esse modelo que Deus nos traz aqui. Tá? Mas fora de situações familiares, temos sim que exercer cuidado ao restituir confiança, restituir plena comunhão. Não é que não pode, pode, mas tem que observar, ficar de olho. E quando a gente não faz isso, a gente simplesmente fala, está tudo perdoado, não aconteceu nada. Sabe o que acontece? O mesmo problema repete. O mesmo problema vem acontecer de novo. E geralmente pior do que a primeira vez. Semana que vem nós vamos ver outro exemplo onde isso aconteceu